Olá, meus irmãos do curso preparatório para obreiros do IBCamp, Campo de Campinas. Aqui é o pastor Wellington, professor de Novo Testamento 2. Nosso encontro de hoje é Efésios. Sejam todos bem-vindos, à nossa aula. Hoje nós vamos fazer esta videoaula. Havendo dúvida, não hesite em perguntar, por favor. Nós temos aqui o mapa mundi, neste círculo aí em laranja, o palco geográfico, foi a ação do apóstolo Paulo. Então, nós aqui dando um zoom, nós temos aqui nesse slide as viagens missionárias de Paulo e a sua viagem a Roma. Eu gostaria que você desse uma pausa nesse vídeo agora e olhasse com carinho aí as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. É muito edificante. Mais adiante nós temos aqui um mapa, quando Paulo, na sua terceira viagem, ele chega ali na Ásia, e a cidade de Éfeso era a capital da Ásia, Paulo chegou ali na sua terceira viagem missionária e ficou por 3 anos nesta cidade que você pode verificar aqui, uma cidade que tinha um porto muito movimentado, Para cá nós temos a Europa, para cá nós temos a Ásia, de modo que Éfeso tinha um porto muito movimentado, E a estratégia do apóstolo Paulo foi essa, de parar nas cidades principais, estabelecer ali, fundar ali igrejas, e a partir dali, convertidos, eles voltando para as suas cidades, eles eram uma espécie de missionários, Por exemplo, aqui nós temos a cidade de Éfeso. Aqui Paulo ganhou para Cristo um homem chamado Epáfras, que era natural de Colosso, uma cidade bem próxima a Éfeso. E aqui Epáfras, ele fundou uma igreja na casa de um homem chamado Filemon, não é? De modo que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja em Éfeso, ele estava preso em Roma. Nós vamos encontrar isso lá em Atos 28, E aí Paulo, inicialmente, ele intencionou escrever uma carta a Filemon. E depois desta carta, já que o correio humano, amigo, dele, no caso Epáfras, ele ia levar esta carta a Filemon, ele então também escreveu uma carta à igreja, aos Colossenses. E ele então, depois desta carta aos Colossenses, ele decide escrever uma carta geral, aonde ele não estaria respondendo a nenhuma questão particular e nem resolvendo algum problema específico, mas a intenção dele era dar a estas igrejas aqui desta região um ensino sólido, porque Paulo acreditava que só um ensinamento sólido pode combater heresia. E aí Paulo então vai escrever basicamente sobre vida e conduta cristã, Esta carta, de sentido geral, nós a temos na Bíblia como aos Efésios, Ela foi escrita, portanto, na mesma época em que aos Colossenses e a Filemon. Aos Colossenses tem uma relação muito profunda com a carta aos Efésios, porque em Colossenses Paulo nos apresenta o Senhor Jesus como cabeça da igreja, e na carta aos Efésios a igreja como corpo de Cristo,
Pois bem, esta cidade aqui, Éfeso, era uma cidade muito importante na época do apóstolo Paulo, né? A gente tem aqui uma foto de uma ruína de Éfeso, né? Mas mesmo em ruína a gente percebe o tanto que foi uma cidade gloriosa, né? Teve a sua glória e dá para a gente imaginar, né? Havia ali nesta cidade um templo de 128 metros quadrados dedicado ao culto à deusa Diana. E o ídolo desta deusa era um meteorito negro que caiu do céu, caiu em Éfeso, e eles fizeram então uma imagem cheia de seios, né? Era um culto ao seio feminino. E havia um turismo religioso, muitas pessoas iam a Éfeso e ali também havia um comércio dos comerciantes faziam nichos, né, de prata da réplica daquele meteorito negro, né, feito imagem da deusa Diana. Quando o apóstolo Paulo chega no ano 52 depois de Cristo ali em Éfeso, o seu trabalho missionário, o seu trabalho de pregar a verdade, a palavra de Deus, vai fazer com que esse comércio caia, né? E aí Paulo, então, ele edifica ali uma igreja muito importante. Nós conhecemos bastante sobre a igreja em Éfeso, né? Há muito material do Novo Testamento a respeito desta igreja e das suas filiais ali adjacentes, né? Como nós já mostramos aqui, ó. Aqui nós temos Éfeso, né? E todas essas cidades aqui, que elas são muito comuns lá no Novo Testamento, são resultado do trabalho de Paulo em Éfeso. Por exemplo, Atos capítulo 18, 19 e 20 conta a história da fundação da igreja em Éfeso. A primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo tratam dos problemas desta igreja. Na época, Timóteo era o pastor em Éfeso, né? Também nós temos as epístolas do apóstolo João, que foram escritas aqui para sanar problemas nessa região aqui. Na época em que João escreveu suas epístolas, ele era o líder desta igreja em Éfeso, né? E das igrejas ligadas a ela. Então nós temos também Apocalipse capítulo 2, são cartas do Senhor Jesus que João escreveu, recebeu do Senhor, né? Para esta igreja e as demais filiadas a ela. O próprio Evangelho de João também foi escrito aqui, né? Então, se nós somarmos todos esses materiais, nós temos muita informação acerca desta igreja. Aqui nesse slide nós temos, então, um esboço que fala do conteúdo da epístola, né? E a partir desse momento aqui eu vou tirar aqui o meu vídeo e aí eu vou estar dando uma explicação dos slides a seguir, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, então nós temos aqui a carta dividida em duas partes, né? Do capítulo de 1 a 3, nós temos aqui então doutrina, basicamente, e dos capítulos 4 a 6 nós temos aqui então prática, né? Bom, aqui nessa primeira parte, nós encontramos aqui, ó, o relacionamento com Deus por meio de Cristo. A palavra, o título de Jesus nesses 3 capítulos, basicamente é Cristo, né? Nesta segunda parte, fala do nosso relacionamento com os outros. E este relacionamento se dá no Senhor. O título a Jesus nesses capítulos é Senhor, né? Então, em Cristo nós somos salvos, no Senhor, né? Nós operamos a nossa salvação, né?
Então, Cristo é nosso Salvador e nosso Senhor. Então, nessa parte aqui, continuando, a nossa salvação opera, né, opera em nossa vida, né? Aqui a salvação opera do lado de fora, né? Aqui do lado de dentro, né? Aqui fala muito de doutrina, aqui fala do nosso dever. Aqui diz pelo que somos salvos, né? Somos salvos pelo Senhor, pela sua obra, pelo seu sangue derramado. E aqui nos mostra para que nós somos salvos, né? Nós somos salvos com uma finalidade. Nós fomos chamados com uma finalidade, né? E aqui mostra que nós devemos operar a nossa salvação, né? Por meio de obras. Muito bem. Aqui fala do nosso perdão, aqui da nossa pureza, aqui nos mostra que fomos justificados, aqui nós somos santificados, nossa libertação, nossa resposta a essa libertação, né? Aqui nós caímos de joelho, né? Por toda essa revelação aqui, nos caímos em joelho para adorar a Deus, né? E aqui nós, depois de um culto de adoração, nós devemos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. Paulo fala também muito sobre a soberania divina, né? Que por meio dessa soberania nós somos predestinados, né? Mas aqui ele fala da responsabilidade humana também, que é o outro lado da moeda, né? Não é o que é claro que nós somos salvos unicamente por aquilo que Deus fez por nós, né? Mas há a responsabilidade humana de aceitar tudo isso. Bom, nessa parte ainda, aqui nos mostra o seu propósito e poder, né? O propósito e o poder de Deus. Paulo fala muito sobre o propósito e poder nesses capítulos aqui. Nesses capítulos aqui, fala muito do nosso andar, nosso caminhar, né, na fé, e a nossa guerra. Nós somos chamados e devemos armar nosso espírito, que seja um espírito bélico, né? Embora a nossa luta não é contra pessoas, seres humanos, nossa luta é contra a potestade, né? É uma guerra feita contra espíritos. Nessa parte ainda, nós temos aqui que trata tudo sobre o que acontece dentro da igreja, aqui fora da igreja, né? Aqui numa dimensão vertical, na direção de Deus, nesse capítulo aqui numa dimensão horizontal, na direção do meu próximo, né? Então, aqui doutrina, aqui prática, né? Glória a Deus por isso. Nesse segundo slide, meus irmãos, nós temos aqui uma análise mais detalhada dos 3 primeiros capítulos. Paulo vai falar que a nossa salvação, a qual Deus operou em Cristo Jesus, e ele vai fazer aqui um sermão muito inteligente, né? Como que uma espécie de adoração, um culto. Ele desenvolve esses 3 capítulos louvando, orando, né? É quase que um culto. Aqui em vermelho nós temos aqui, ele faz lá um louvor, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, né? E aí ele vai estar em cada momento dessa adoração, que em uns momentos ele louva, em outros ele ora, em um outro momento ele prega, depois ele volta a orar, depois ele termina louvando a Deus. Ele vai estar sempre mostrando em cada momento o propósito de Deus, o propósito e o poder de Deus, né? Ele vai pregar e vai mostrar o poder e o propósito de Deus, ele vai orar, ele vai falar sobre o propósito e poder de Deus. Então, Paulo, ele não deixa esse tema, né? Ele vai nos 3 primeiros capítulos mostrar ali o propósito, a intenção de Deus, né?
e o poder de Deus que levou a cabo o seu propósito, né? Nada se interpõe entre Deus e os seus objetivos. Muito bem. Então, nesse louvor aqui, ele vai dizer que o propósito de Deus é converger tudo em Cristo Jesus, né? Depois ele vai orar pedindo a Deus que demonstre esse propósito e poder dele em nós na forma de conhecimento, né? Pedindo a Deus que abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que nós possamos receber conhecimento daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, né? Que Deus possa abençoar, para que nós não tenhamos preguiça de ler, de estudar, né? E de compreender aquilo que foi revelado. Depois ele faz uma pregação, né? Ele vai dizer que para esse poder e propósito, ele revelou em primeiro em Cristo aos gentios por meio de Paulo, né? Ele vai dizer que Deus levantou, Deus ressuscitou Jesus, né, dentre os mortos para reinar. Depois ele levantou o quê? Os gentios, né? Aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam longe de Deus, aqueles que não tinham Deus, né? Aí Paulo vai fazer uma comparação dos judeus e gentios, e é muito interessante. Paulo vai dizer que havia um muro de separação que separava judeus e gentios, né? Lá em Jerusalém, nos dias de Jesus, no pátio chamado Pátio dos Judeus, havia um muro que separava do outro pátio chamado dos gentios, né? E aí foi achada uma pedra com a seguinte inscrição, que se um gentio passasse aquele muro para o pátio dos judeus, ele pagaria com a sua própria vida, né? Então, Jesus, ele quebrou esse muro, essa parede que nos separava, né? E ele formou para Deus um povo chamado igreja, formado tanto de judeus e gentios que se convertem a Cristo, né? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele foi acusado pelos judeus de introduzir um gentio dentro do pátio dos judeus, né? Que foi uma acusação injusta, né? Por isso que Paulo foi preso lá em Jerusalém, e aí ele ficou 2 anos em Cesareia e apela para Roma, né? Para César, né? E então ele foi enviado, mas a acusação dos judeus acerca de Paulo é que ele tinha introduzido um gentio lá, né? Ele não tinha feito isso, mas foi exatamente o que Jesus, na sua obra remidora, fez. Ele quebrou o muro da separação e levantou um povo dentre os gentios também, né? E agora nós temos acesso a Deus por meio de Jesus, né? Podemos entrar no Santo dos Santos. E ele levantou Paulo com esse propósito de revelar esse mistério, né? Aí ele vai orar, vai bendizer a Deus, vai falar para que Deus nos dê conhecimento, né? Olha só a importância de conhecimento, irmãos. Aqui Paulo ora no capítulo 1, no capítulo 3 ele volta a fazer uma oração pedindo a mesma coisa, né? E ele vai terminar essa primeira parte da carta falando do poder de Deus que excede, né, abundantemente, que opera abundantemente. Paulo vai falar, vai usar ali 6 termos poderosos, né, acerca do poder que Deus fez com que levantasse Jesus dos mortos. E Paulo vai falar que é poder, é força, né? A palavra que Paulo, uma das palavras que Paulo usa ali no grego tem a ver com dínamos, né? A palavra que originou a palavra dinamite, né? Então, um poder extraordinário. Pois bem, irmãos, então, do capítulo 1 a 3, nós vemos aqui a nossa salvação sendo operada pelo poder e pelo propósito de Deus em Cristo Jesus. A gente adianta aqui e passa para um outro slide que traz aqui um resumo mais detalhado dos capítulos 4, 5 e 6, né? Então nós fomos salvos para um propósito, para que o nosso andar
e que a nossa guerra, né? Então, se aqui é, nos Paulo falou sobre a nossa salvação e ele fez isso adorando a Deus, né? Fazendo quase que um culto aqui de adoração, ele vai mostrar que depois que a gente cultua, depois que a gente ora, depois que a gente louva, depois que a gente prega, depois que a gente louva a Deus, adora a Deus, enfim, né? A gente, fora da igreja, fora da comunidade, nós temos que demonstrar que nós conhecemos a Deus por meio do nosso andar, né? E aí ele vai falar do andar, do caminhar do crente, de em oito características, né? Ele vai mostrar, por exemplo, que o nosso andar deve ser em humildade, humildade verdadeira, né? Não é aquela humildade falsa, porque tem muita gente aí que não é humilde, mas vem com aquela humildade, né? Ah, eu sou um vermezinho de Jacó, um cão morto, né? E aí depois que ele sai com essa frase, ele espera que alguém bata ali no seu ombro e faça um elogio a ele, né? Você é um tocha de Jeová, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a humildade verdadeira, irmão, é aquela que reconhece os seus talentos recebidos de Deus, né? Paulo ele dizia, eu sou o que sou, mas ele dizia, eu sou o que sou pela graça de Deus, né? Ele tinha humildade, humildade verdadeira. E a segunda característica do nosso andar é a unidade, porque não pode haver unidade sem humildade, né? Aqueles exaltados, aqueles orgulhosos, aqueles que ostentam alguma coisa, como se não tivesse recebido de Deus, eles quebram a unidade, né, da igreja. E aí nós somos um só corpo, por quê? Porque nós temos um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, né? Vamos morar no mesmo lugar, não é? Então, Paulo vai falar da andar em unidade. Depois ele fala da maturidade, para a gente deixar de ser criança, né? E o Senhor, ele capacitou a igreja, ele deu dons na forma de homens, né? Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Ele deu esses dons na forma de homens para levar a igreja à maturidade. Maturidade. Integridade, andar em integridade. Né? Lá no capítulo 5 é um capítulo muito prático, né? Que fala sobre o nosso andar, não mintais, né? Fala do nosso caráter, fala da nossa caridade, da pureza, da nossa amabilidade. Isso tem a ver com o trato com as esposas, filhos e escravos, né? Aqui os maridos, os pais, uma mensagem para os mestres, né? No caso, contextualizando hoje os empregadores, e também fala também dos empregados, dos filhos em relação aos seus pais e das esposas em relação aos seus maridos. Por fim, a responsabilidade, andar em responsabilidade, tem a ver com maridos, os pais e os mestres, né? E essa mensagem aqui para estas pessoas, Paulo as repete também na carta aos Colossenses, mostrando mais uma vez que essas cartas foram escritas na mesma época, né? E lá no capítulo 6, capítulo muito conhecido da carta aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Aí ele vai aproveitar ali que ele está vendo de perto um soldado romano com toda a sua armadura, né? E aí Paulo, ele mestre, sendo mestre de, de metáforas, né? Ele vai falar que nós também devemos ter a nossa armadura. E nessa armadura aí, por exemplo, ele vai falar que ela cobre a cabeça, né? Ela cobre o peito, ela, ela nos une através do cinto, né? Então, Paulo, por exemplo, lá, o escudo da fé,
Como é que era feito o escudo da fé? Era feito de madeira macia revestido de couro, né? Por que madeira macia? Porque os dardos, as flechas eram lançadas como que tochas, né? Ardendo em fogo. E aí elas, ao penetrar no escudo, elas se extinguiam, né? Apagavam. E só aqui, rapidamente dizendo, não há nenhuma peça dessa armadura que cobre as costas, né? Isso implica que nós não devemos fugir da guerra, né? Nós não devemos abandonar a nossa fé, o nosso chamado, não é? E em último ele fala lá e vai fechar fazendo ali a oração, que é a arma principal do cristão, né? A palavra, a espada do Espírito e a oração, não é? Então o crente precisa estar guardando isso aí. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido esse panorama que nós fizemos aí da carta aos Efésios, e eu queria agradecer a todos por assistir este vídeo aula. Havendo dúvida, por favor, façam as suas perguntas. Deus abençoe a todos.